José Roberto Gonçalves Meira, presente. Luiz Carlos Pierazzo, presente. Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, presente. Vandir Donizete Viaro, presente. Estando presente a totalidade dos senhores vereadores, portanto, com o número regimental necessário para dar prosseguimentos aos trabalhos, declaro aberta a sessão do dia de hoje, passo a ata da sessão anterior à mesa para o acolhimento da assinatura. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do expediente do dia de hoje. Indicação 49/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de firmar convênio para a retirada dos veículos abandonados das ruas de nossa cidade, tendo em vista o perigo que causa aos moradores, crianças e trausentes, além dos riscos à saúde pública, com a proliferação de animais peçonhentos, mosquitos, transmissores de doença, entre outros. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 50/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor de obras da Prefeitura Municipal que promova a retirada de tronco de árvores localizada no bairro Irmãos Franceschi, no início da rua Primo Spirandelli, próximo à Escola Santo Antônio, tendo em vista as inúmeras reclamações recebidas de moradores, em razão do objeto estar atrapalhando o passeio público. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2019, Vandir Donizete Viaro, vereador. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 51/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de se colocar um guarda-vidas na prainha, tendo em vista o grande fluxo de banhista, principalmente aos finais de semana, que para lá se deslocam e utilizam do local em razão das altas temperaturas registradas na região. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2019, Antônio Donizete Duarte, vereador. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 52/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor de obras que tape o buraco existente no cruzamento das ruas Domingo Garcia com Fuad Azar, em razão do mesmo causar transtorno a quem passa pelo local, bem como gerar um grande acúmulo de água parada, o que tem ocasionado inúmeras reclamações dos moradores. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2019, Antônio Donizete Duarte, vereador. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 53/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor de obras que faça o conserto da calçada na rua Coronel Frederico Ferraz, na extensão do terreno utilizado para estacionamento da Prefeitura Municipal, em razão das diversas reclamações recebidas pelas pessoas que por ali passam, inclusive portadores de necessidades especiais, que têm necessidade de transitar pelo local. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2019, Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Com a palavra ao nobre vereador Luiz Pierazzo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu acabei de ouvir aqui falando da calçada, daquela área que a prefeitura ali, né, cedeu aí aos moradores, aos condutores do nosso município para guardarem o carro, para diminuir um pouco aquele fluxo de carro nas ruas e ter mais espaço de estacionamento. Que vai fazer a calçada. Eu creio que vai fazer a calçada sim, porque está precisando. Esses dias teve um senhor que caiu ali, se machucou. E também pegando
queria que constasse aí, senhora presidente, que ali na calçada em frente da escola, descendo do hospital, onde tem a entrada da escola, para fazer também a calçada lá do Manuel. Pediu, vereador? Então, já reforçar aí, porque ali onde está o velório, né? O necrotério, ali tem a calçada está ruim ali, viu? Então, se possível, também já fazer isso. Muito obrigado. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 23, de 17 de outubro de 2019. Altera a Lei Complementar número 1, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre imposto de qualquer serviço de qualquer natureza e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Primeira da Lei Complementar número 1, de 29 de dezembro de 2003. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O imposto sobre serviço de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviço constante, da lista abaixo, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Código 1. Serviço de informações e congêneres. Alíquota, 2%. 101. Análise e desenvolvimento de sistema, R$ 50,00. 1.02. Programação, R$ 50,00. 103. Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, texto, imagem, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos, sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. 1.4. Elaboração de programa de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphone e congêneres. 1.5. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, R$ 50,00. 1.06. Assessoria e consultoria informática, R$ 50,00. 1.07. Suporte técnico informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programa de computação e banco de dados, R$ 50,00. 1.08. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, R$ 50,00. 1.09. Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, excesso à distribuição de conteúdo pelas prestadores de serviço de acesso condicionado, de que se trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. 2. Serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. Alíquota 2%. 2.01. Serviço de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza, R$ 50,00. 3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso de congêneres. Alíquota 5%. 3.01. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. Alíquota 5%. 3.02. Explorações de salões de festa, centro de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casa de espetáculos, parque de diversões, canchas e congêneres, para a realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. Alíquota 5%. 3.03. Explorações de salões de festa, centro de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadra esportiva, estádios, ginásios, auditórios, casa de espetáculos, parque de diversões, canchas e congêneres, para realizações de evento ou negócio de qualquer natureza. 3.04. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,
de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Alíquota 5%. 3.05. Cessão de andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário. Alíquota 5%. 4. Serviço de saúde, assistência médica e congêneres. Alíquota 2%. 4.01. Medicina e biomedicina, R$ 180,00. 4.02. Análise clínica, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassom, sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres, R$ 180,00. 4.03. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatório e congêneres. Alíquota 2%. 4.04. Instrumentação cirúrgica, R$ 120,00. 4.05. Acupuntura, R$ 120,00. 4.06. Enfermagem, exclusive serviços auxiliares, R$ 120,00. 4.07. Serviço farmacêutico, R$ 180,00. 4.08. Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia, R$ 120,00. 4.09. Terapias de qualquer espécie destinada ao tratamento físico, orgânico e mental, R$ 120,00. 4.10. Nutrição, R$ 120,00. 4.11. Obstetrícia, R$ 120,00. 4.12. Odontologia, R$ 180,00. 4.13. Ortopédica, R$ 180,00. 4.14. Prótese sob encomenda, R$ 120,00. 4.15. Psicanálise, R$ 180,00. 4.16. Psicologia, R$ 180,00. 4.17. Casa de repouso e de recuperação, creche, asilos e congêneres. Alíquota 2%. 4.19. Banco de sangue, leite, pele, óleos, óvulos, sêmens e congêneres. Alíquota 2%. 4.20. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. Alíquota 2%. 4.21. Unidade de atendimento, assistência ao tratamento móvel e congêneres. Alíquota 2%. 4.22. Plano de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Alíquota 2%. 4.23. Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperadores ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação de beneficiário. Alíquota 2%. 5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 5.01. Medicina veterinária e zootecnia. R$ 180,00. 5.02. Hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorros e congêneres na área veterinária. Alíquota 2%. 5.03. Laboratório de análise na área veterinária. Alíquota 2%. 5.04. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. Alíquota 2%. 5.05. Banco de sangue de órgãos e congêneres. Alíquota 2%. 5.06. Coleta de sangue, leite, tecido, sêmen, órgão e materiais biológicos de qualquer espécie. Alíquota 2%. 5.07. Unidade de atendimento, assistência ao tratamento móvel e congêneres. Alíquota 2%. 5.08. Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. R$ 40,00. 5.09. Plano de atendimento e assistência médica veterinária. Alíquota 2%. 6. Serviço de cuidados pessoais, estética, atividade física e congêneres. 6.01. Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
R$ 602, esteticista, tratamento de pele, depilação e congêneres, R$ 40. 603, banho, ducha, sauna, massagem e congêneres, R$ 40. 604, ginástica, dança, esporte, natação, artes marciais e demais atividades físicas, R$ 40. 605, centro de emagrecimento, spa e congêneres, alíquota 2%. 606, aplicação de tatuagem, piercing e congêneres. 7. Serviço relativo à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 701, 5%, alíquota 5%. 701, engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres, R$ 180. 702, execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadoria produzidas pelo prestador de serviço fora do local de prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS, R$ 40. 703, elaboração de planos diretores, estudo de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projeto executivo para trabalhos de engenharia, R$ 180. 704, demolição, R$ 40. 705, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, ponte e congêneres, exceto o fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço, fora do local de prestação do serviço, que fica sujeito ao ICMS, R$ 40. 706, colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço, R$ 40. 707, recuperação, raspagem, polimento e ilustração de pisos e congêneres, R$ 40. 708, calafetação, R$ 40. 709, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeito e outros resíduos qualquer, R$ 40. 7.10, limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, R$ 40. 7.11, decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores, R$ 180. 7.12, controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e dos agentes físicos, químicos e biológicos, alíquota 5%. 7.13, detetização, desinfecção, desindesetização, colocaram errado aqui. Imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres, R$ 40. 7.14, florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamentos de árvores, silviculturas, exploração florestal e dos serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para qualquer fins e por qualquer outros meios. 7.15, escoramento, contenção de encosta e serviços congêneres, alíquota 5%. 7.16, limpeza e dragagem de rios,
portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. Alíquota 5%. 7,17. Acompanhamento e fiscalização de execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. R$ 180,00. 7,18. Aerofotogrametria, inclusive interpretação. Cartografia, mapeamento, levantamento topográfico, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísico e congêneres. Alíquota 5%. 7,19. Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 5%, alíquota 5%. 7,20. Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. Alíquota 5%. 8. Serviço de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. Alíquota 2%. 801. Ensinamento regular, pré-escolar, fundamento médio e superior. R$ 120,00. 802. Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional. Avaliação de conhecimento de qualquer natureza. R$ 120,00. 9. Serviço relativo à hospedagem, turismo, viagem e congêneres. Alíquota 2%. 901. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartamentos, apart-service, condomiciais, flat, apart-hotéis, hotéis residenciais, residência-serviço, suíte-serviço, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres. Ocupação por temporada com fornecimento de serviço. O valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviço. Alíquota 2%. 902. Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programa de turismo, passeio, viagem, excursões, hospedagem e congêneres. Alíquota 2%. 903. Guias de turismo, R$ 40,00. 10. Serviço de intermediação e congêneres, alíquota 2%. 1001. Agenciamento, corretagem ou intermediações de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada, R$ 120,00. 1002. Agenciamento, corretagem ou intermediação de título em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer, R$ 120,00. 1003. Agenciamento, corretagem ou intermediações de direito de propriedade industrial, artística ou literária, R$ 120,00. 1004. Agenciamento, corretagem ou intermediações de contrato de arrendamento mercantil, leasing ou franquia, franchising, ou faturização, factory, 2%, alíquota 2%. 1005. Agenciamento, corretagem ou intermediações de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsa de mercadorias e futuros por qualquer outro meio. R$ 180,00. 1006. Agenciamento marítimo, alíquota 2%. 1008. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de vinculação, por quaisquer meio, R$ 40,00. 1009. Representação de qualquer natureza, inclusive comercial, R$ 180,00. 10.10. Distribuição de bens de terceiro, R$ 180,00. 11. Serviço de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres, alíquota 2%. 1101. Guarda e estacionamento de veículos terrestres, automotores, de aeronaves e de embarcações, alíquota 2%.
1102, vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas, R$ 40. 1103, escolta, inclusive de veículos e cargas, R$ 40. 1104, armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie, R$ 40. 12. Serviço de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. Alíquota 2%. 1201. Espetáculos teatrais. Alíquota 2%. 1202. Exibições cinematográficas. Alíquota 2%. 1203. Espetáculo circense. Alíquota 2%. 1204. Programa de auditório. Alíquota 2%. 12.05, Parque de Diversões, Centro de Lazer e Congêneres. Alíquota 2%. 1206, Boates, Tax Dancing e Congêneres. Alíquota 2%. 1207, Shows, balé, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Alíquota 2%. 12.08, feiras, exposições, congresso e congêneres. Alíquota 2%. 12.09, bilhares, boliche, diversões eletrônicas ou não. Alíquota 2%. 12.10, corrida e competições de animais. Alíquota 2%. 12.11, competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. Alíquota 2%. 12.12, execução de música, R$ 40. 12.13, produção mediante ou sem encomenda prévia de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé, dança, desfiles, bailes, teatro, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Alíquota 2%. 12.14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. R$ 40. 12.15. Desfiles de blocos carnavalesco ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. Alíquota 2%. 12.16. Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, show, concerto, desfiles, óperas, competições esportivas de destreza intelectual ou congêneres. Alíquota 2%. 12.17. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. R$ 40. 13. Serviço relativo a fonografia, fotografia, cinematografia e repografia. Alíquota 2%. 1301. Fonografia ou gravações de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. Alíquota 2%. 13.02. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. R$ 40. 13.03. Reprografia, microfilmagem e digitalização. Alíquota 2%. 13.04. Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia. Alíquota 2%. 14. Serviços relativos a bens e terceiros. Alíquota 2%. 14.01. Lubrificação, limpeza, lustragem, revisão, carga e recarga. Conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. R$ 120. 14.02. Assistência técnica, R$ 120. 14.03.
recondicionamento de motores, exceto peças de partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Alíquota 2%. 14.04. Recauchutagem ou regeneração de pneus, R$ 120. 14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres de objetos quaisquer, R$ 120. 14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamento, inclusive montagem industrial, prestado ao usuário final, inclusive com material por ele fornecido, R$ 40. 14.07. Colocação de moldura e congêneres, R$ 120. 14.08. Encadernação, gravação ou doutoração de livros, revista e congêneres, R$ 120. 14.09. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento, R$ 40. 14.10. Tinturia e lavanderia, R$ 40. 14.11. Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral, R$ 40. 14.12. Funilaria e lanternagem, R$ 120. 14.13. Carpintaria e serralheria, R$ 40. 15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiros, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras, autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. Alíquota 5%. 15.01. Administração de fundo quaisquer, de consórcio de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes de cheque pré-datado e congêneres. Alíquota 5%. 15.02. Abertura de conta em geral, inclusive contas. Alíquota 5%. 15.03. Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em gerais. Alíquota 5%. 15.04. Fornecimento ou emissão de atestado em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. Alíquota 5%. 15.05. Cadastro, elaborações de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres. Inclusão ou exclusão de cadastro de emitentes de cheques sem fundos, CCP, CCF, ou quaisquer outros bancos cadastrais. Alíquota 5%. 15.06. Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral. Abono de firmas, coleta e entrega de documentos, bem e valores. Comunicação com outras agências ou com a administração central. Licenciamento eletrônico de veículos, transferência de veículos, agenciamento fiduciário e depositário, devolução de bens em custódia. Alíquota 5%. 15.07. Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio de processo, inclusive por telefone, fax-mille, internet e telex. Acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas. Acesso a outro banco e à rede compartilhada. Fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas às contas em geral, por qualquer meio ou processo. Alíquota 5%. 15.08. Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito. Estudo, análise e avaliação de operações de crédito. Emissão, concessão, alteração ou contratação de aval. Fiança, anuência e congêneres. Serviços relativos à abertura de conta
de corrente, conta de investimento e aplicação e caderneta de poupança, no país e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas, alíquota 5%. 15.09. Arrendamento mercantil, leasing, de qualquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituições de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil, leasing, alíquota 5%. 15.10. Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamento em geral, de títulos quaisquer, de conta ou carnês, de câmbios, de tributos e por conta de terceiro, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento, fornecimento de posição, de cobrança, recebimento ou pagamento, emissão de carnês, ficha de compensação, impresso e documentos em geral, alíquota 5%. 15.11. Devolução de título, protesto de título, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos e demais serviços a eles relacionados. Alíquota 5%. 15.12. Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. Alíquota 5%. 15.13. Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio, emissão de registro de exportação ou de crédito, cobrança ou depósito no exterior, emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem, fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a cartas de crédito, de importação, exportação e garantias recebidas, envio e recebimento de mensagem geral relacionado à operação de câmbio, alíquota 5%. 15.14. Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres, alíquota 5%. 15.15. Compensação de cheque e títulos quaisquer. Serviço relacionado a depósito, inclusive depósito identificado. A saque de contas quaisquer por qualquer meio de processo, inclusive em terminais eletrônicos de atendimento. 15.16. Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordem de crédito e similares, por qualquer meio ou processo, serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. Alíquota 5%. 15.17. Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. Alíquota 5%. 15.18. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão de termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário, alíquota 5%. 16. Serviço de transporte de natureza municipal, alíquota 2%. 16.01. Serviço de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 16.02. Outros serviços de transporte de natureza municipal. 17. Serviço de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. Alíquota 2%. 17.01. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. Análise, exames, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastros similares.
R$ 180,00. 17.02. Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres, R$ 40,00. 17.03. Planejamento, coordenação, programação, organização técnica, financeira ou administrativa, R$ 180,00. 17.04. Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra, alíquota 2%. 17.05. Fornecimento de mão de obra mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulso ou temporários, contratados pelos prestadores de serviço, alíquota 2%. 17.06. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistema de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários, R$ 40,00, 2%, alíquota 2%. 17.07. Franquia, franquise, alíquota 2%. 17.08. Perícias, laudo, exames técnicos e análise técnicas, R$ 180,00. 1709. Planejamento, organização e administração de férias, exposições, congressos e congêneres, alíquota 2%. 17.10. Organização de festa e recepções, buffet, exceto fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito a ICMS, R$ 40,00. 17.11. Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiro, alíquota 2%. 17.12. Leilão e congêneres, R$ 180,00. 17.13. Advocacia, R$ 180,00. 17.14. Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica, R$ 120,00. 17.15. Auditoria, R$ 180,00. 17.16. Análise de organização e métodos, R$ 180,00. 17.17. Autaria e cálculos técnicos de qualquer natureza, R$ 180,00. 17.18. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares, R$ 180,00. 17.19. Consultoria e assessoria econômica ou financeira, R$ 180,00. 17.20. Estatística, R$ 180,00. 17.21. Cobrança em geral, R$ 120,00. 17.22. Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de conta a receber ou a pagar e, em geral, relacionadas à operação de faturização. Alíquota 2%. 17.23. Apresentação de palestra, conferências, seminários e congêneres, R$ 180,00. 17.24. Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livro, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 18. Serviço de regulação de sinistros vinculado a contratos de seguros, inspeção e avaliação de risco para coberturas de contratos de seguro, prevenção e gerência de risco, segurável e congêneres, R$ 120,00 e alíquota 2%. 1801. Serviço de regulação de sinistro vinculados a contratos de seguro, inspeção e avaliação de risco para a cobertura de contrato de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres, R$ 120,00. 19.
Serviço de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de título e capitalização e congêneres. Alíquota 2%. 1901. Serviço de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingo, cartões, pules ou cupons de aposta, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de título de capitalização e congêneres, R$40. 20. Serviço portuário, aeroportuário, ferroportuário, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. Alíquota 2%. 20.01. Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escolteiro, atracação, desatracação, serviço de praticagem, capatásia, armazenagem de qualquer natureza, serviço acessório, movimentação de mercadoria, serviço de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviço de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. Alíquota 2%. 20.02. Serviço aeroportuário, utilizações de aeroporto, movimentação de passageiro, armazém de qualquer outra natureza, capatásia, movimentação de aeronave, serviço de apoio aeroportuários, serviço acessórios, movimentação de mercadoria, logística e congênere. Alíquota 2%. 20.03. Serviço de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadoria, inclusive sua operação logística e congênere. Alíquota 2%. 21. Serviço de registro público, cartorário e notariais. Alíquota 5%. 21.01. Serviço de registro público, cartorários e notarias. Alíquota 5%. 22. Serviço de exploração de rodovia. Alíquota 5%. 22.01. Serviço de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviço de conservação, manutenção, melhoramento para adequação de capacitação e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência ao usuário ou outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. Alíquota 5%. 23. Serviço de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. Alíquota 2%. 23.01. Serviço de programação de comunicação visual, desenho industrial e congênere. R$120. 24. Serviço de chaveiros, confecções de carimbo, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. Alíquota 2%. 24.01. Serviço de chaveiro, confecções de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivo e congêneres. R$40. 25. Serviço funerário. Alíquota 2%. 25.01. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes. Aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroa e outros paramentos, desembaraços de certidões de óbito, fornecimento de véu, essas e outros adornos, embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. Alíquota 2%. 25.02. Translado intermunicipal e cremação de corpos em partes de corpos cadavéricos. Alíquota 2%. 25.03. Planos ou convênios funerários. Alíquota 2%. 25.04.
manutenção e conservação de jazidos e cemitérios, alíquota 2%. 25.05, cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento. 26. Serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelo correio e suas agências, franqueadas, Corrier ou congêneres, alíquota 5%. 26.01. Serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, Corrier e congêneres, alíquota 5%. 27. Serviço de assistência social, alíquota 2%. 27.01. Serviço de assistência social, R$ 120. 28. Serviço de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza, alíquota 2%. 28.01. Serviço de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza, R$ 120. 29. Serviços de biblioteconomia, alíquota 2%. 29.01. Serviço de biblioteconomia, R$ 180. 30. Serviço de biologia, biotecnologia e química, alíquota 2%. 30.01. Serviço de biologia, biotecnologia e química, R$ 180. 31. Serviço técnico de edificações eletrônica, eletrotécnicas, mecânica, telecomunicações e congêneres, alíquota 2%. 31.01. Serviço técnico de edificações eletrônicas, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres, R$ 120. 32. Serviços de desenhos técnicos, alíquota 2%. 32.01. Serviço de desenhos técnicos, R$ 120. 33. Serviço de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres, alíquota 2%. 33.01. Serviço de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres, R$ 120. 34. Serviço de investigações particulares, detetive e congêneres, alíquota 2%. 34.01. Serviço de investigações particulares, detetives e congêneres, R$ 120. 35. Serviço de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas, alíquota 2%. 35.01. Serviço de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas, R$ 40. 36. Serviço de meteorologia, alíquota 2%. 36.01. Serviço de meteorologia, alíquota 2%. 37. Serviço de artista, atletas, modelos e manequins, alíquota 2%. 37.01. Serviço de artista, atletas, modelo e manequins, R$ 120. 38. Serviço de museologia, alíquota 2%. 38.01. Serviço de museologia, alíquota 2%. 39. Serviço de ourivesaria e lapidação, alíquota 2%. 39.01. Serviço de ourivesaria e lapidação, quando o material for fornecido pelo tomador do serviço, alíquota 2%. 40. Serviço relativo à obra de arte sob encomenda, alíquota 2%. 40.01. Obras de arte sob encomenda, R$ 120. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fica revogadas as disposições em contrárias. Prefeitura de Itapuí, 17 de outubro de 2019. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal. Consulta a Casa
se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Bertin. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os presentes. Presidente, eu gostaria que esse projeto fosse votado em regime de urgência. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Boa noite a todos da mesa, nobres vereadores aqui presentes e todos que estão aqui no plenário. Eu tenho, assim, algumas dúvidas, não em aprovar, né, mas em entender tudo esse monte de coisa que foi lido. Algumas coisas não consta, né, na nossa cidade. Mas aqui está assim, ó, valor anual, lá na primeira folha. E alíquota, 2%, 5%, né? Então, assim, para a gente entender, eu acho que não só eu tenho essa dúvida, mas alguém talvez tenha. Por exemplo, eu grifei algumas coisas aqui, que elas são repetitivas. Elas são repetitivas e numa ela está um valor anual e mesmo repetida na outra está uma alíquota. Eu gostaria que alguém, por exemplo, aqui, ó, espetáculo circense, 2%. Esse 2% seria o quê? Arrecadação anual por espetáculo, para se recolher, né, aos cofres públicos. Outro aqui, desfile de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 2%. O que seria esse 2%? Sobre qual valor? Tem mais aqui. Tem muita coisa, né? A Rita leu bastante, né, Rita? Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulso ou temporário, contratado pelo prestador de serviço. Alíquota de 2%. Quer dizer, isso aí seria sobre aquilo que o fornecedor de mão de obra que contratou o empregado iria devolver, por exemplo, se fosse o poder executivo que contratou para fazer um serviço, por exemplo, vamos usar como base, né? Como base isso aí. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanha, de sistema de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Aqui tem 2 itens, R$40 por ano e mais 2% sobre o valor. Não sei se é o valor mensal, se é o valor do serviço. Advocacia, 17,13. Ele pagaria R$180 por ano para a prefeitura. É isso? Agora tem aqui, inserção de texto, desenho e outros materiais, 17,24. Outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e na modalidade de serviços de radiodifusão sonora e de sons de imagem e recepção livre e gratuita. Isso não pagaria, não recolheria nada de impostos? Aqui tem outro, serviço 18, de regulamentação de sinistros vinculados a contratos de seguro, inspeção e avaliação de risco para cobertura de contrato de seguros, prevenção e gerência de risco, seguráveis e congêneres. Também tem R$120 por ano e 2% sobre qual valor? Né? E embaixo repete a mesma coisa. Serviço, o mesmo item 18, só que só tem R$120. Então são várias coisas que eu acho que seria bom, né, que alguém explicasse para nós. O 22 fala assim, serviço de exploração de rodovia. 5%. Infelizmente ou felizmente nós não temos pedágio.
Se tivesse o prestador de serviço de exploração de pedágio, iria pagar 5% do que ele arrecada por mês, ou por ano, ou por dia para nós? É outra pergunta. O 23, Serviço de Programação e Comunicação Visual, Desenho Industrial e Congêneres. No 23 está 2% sob não sei que valor. E no 2301 está a mesma descrição e está R$ 120 por ano. Então, assim, é bastante coisa repetida que eu acho que, não que eu seja contra, mas para a gente sair daqui entendendo do que se trata, né? Serviço de Desenho Técnico 32. O 32 e o 3201 é a mesma descrição. Só que no 32 tem 2% de alíquota e o 3201, R$ 120 por ano para os cofres municipais. Então, essas são algumas coisas que tem bastante repetição. O 34, o 3401, o 37, o 3701 são iguais. E o de cima tem uma alíquota de 2% e o de baixo tem uma alíquota de R$ 120 por ano. Então, é a minha dúvida. Eu concordo de que seja aprovado, se é coisa boa para o município, mas eu gostaria que explicasse como é que faz, como é que funciona. Muito obrigado, presidente e demais amigos. A diferenciação, a alíquota, todo o serviço que você presta, você obrigatoriamente tem que ter uma questão. Consulta a Casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador José Roberto Gonçalves Meira. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia dessa sessão, com dispensa do parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária, número 36, de 11 de outubro de 2019. Dispõe sobre alteração do PPA, inclusão de novos anexos
autorização para abertura de crédito especial de R$ 983.778,10 e da outra providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à competente alteração da Lei nº 2.694, de 30/6/2017, Plano Plurianual 2018-2021, PPA, nos anexos 2, 2º e 3º, Planejamento Orçamentário, PPA, inclusão da Lei nº 2.733, de 21/9/2018, Lei de Diretriz Orçamentária 2019, LDO, dos anexos 5º e 6º, Planejamento Orçamentário, LOA, que ficam fazendo parte integrante das respectivas leis. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a proceder na Diretoria de Finanças à abertura de um crédito especial na ordem de R$ 983.780,10, destinado a atender na revitalização da prainha municipal. Artigo 3º. O crédito previsto no artigo 2º desta lei terá a seguinte classificação orçamentária: 010901, Cultura e Turismo, 13.695.0044, 1003, 4.490.51, Obras e Instalações. Fonte de recursos 02, Código de Aplicação 100.020, Revitalização da Prainha Municipal, R$ 772.732,60. Fonte de recursos 01, Código de Aplicação 100.020, Tesouro Municipal, R$ 211.047,50. Artigo 4º. Recursos para a cobertura das despesas decorrentes da autorização contida no artigo 2º serão os abaixo identificados, a saber: parágrafo único. O proveniente de exceção de arrecadação, conforme artigo 43, inciso 1, inciso 1º, 2 da lei, parágrafo único. O proveniente de excesso de arrecadação, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da lei 4.320/1964, motivado por convênio celebrado com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar por decreto, se necessário, a dotação constante no artigo 3º, até o limite dos rendimentos de aplicação, no termo da legislação vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fica revogada as exposições em contrária. Prefeitura Municipal de Itapuí, 11 de outubro de 2019, Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, a nobre vereadora Rita Xavier. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores dessa casa, pessoas que estão aqui hoje na nossa casa. Boa noite para vocês. Senhora presidente, eu gostaria de estar pedindo que esse projeto fosse colocado em regime de urgência no dia de hoje. Muito obrigada. Mais? Ninguém mais? Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Presente projeto será incluído na ordem do dia dessa sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 37, de 11 de outubro de 2019.
dispõe sobre cessão de direito de posse de área de terra para fins industriais e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, encaminha para análise e apreciação da Câmara Municipal de Itapuí o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a cessão de direito de posse de área de terra para fins industriais, nos termos da Lei nº 1.252 e 2.236/07, respeitando as liberações ocorridas nos termos da Lei 2.412/11, a empresa Jefferson Mendes ME, de Itapuí, São Paulo, CNPJ sob número 30.886.216, mil ao contrário, -67. Artigo 2º. A área de terras a que se refere no caput desse artigo encontra-se descrita em croquis específico, com metragem de 400 metros quadrados. Artigo 3º. Para a formalização de presente cessão, o interessado deverá recorrer aos cofres públicos os valores respectivos a serem calculados conforme disposto nos artigos 5º da Lei nº 2.389/2010. Artigo 4º. Os prazos para início das obras e das atividades industriais começam a correr a partir da lavratura da escritura de cessão de direito de posse. Artigo 5º. Não será permitido qualquer construção ou benfeitoria de caráter residencial. Parágrafo único. Constatada qualquer inobservância aos dispositivos legais que norteiam o presente ato jurídico, especificamente quanto ao prazo legais para início das obras e das atividades industriais definida pela Lei nº 2.389, a rescisão da cessão será imediata. Artigo 6º. O fechamento das áreas dos terrenos que poderá ser feito por meio de cerca, viva, alambrados ou muro, assim como o piso das calçadas, deverá obedecer aos padrões determinados pela Prefeitura Municipal. Artigo 7º. A Prefeitura Municipal fiscalizará o andamento das obras, objetivando a plena execução dos projetos aprovados. Artigo 8º. No caso de paralisação das obras por razões imprevistas, exigências dos órgãos técnicos oficiais ou problemas judiciais, a Prefeitura Municipal poderá prorrogar os prazos ou tomar outras medidas administrativas por cautela. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Itapuí, 11 de outubro de 2019, Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, São Paulo. Consulto a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador José Roberto. Presidente, eu gostaria que esse projeto também fosse votado em regime de urgência. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Tenho lembrado que, na última reunião nossa de junho, o nobre vereador Gilson trouxe um requerimento aí pedindo terrenos, que várias pessoas precisam de terreno na cidade para construir, para aumentar, gerar serviço, né? E ele prometeu que vai conseguir, sim, terreno para outras pessoas. Especificamente, né, esse terreno aqui está no nome da minha irmã, que está dispondo a cessão de direito, porque minha irmã não tem condições, e o meu cunhado, de construir nada lá, infelizmente. Devia ter feito ao menos o muro, que nós, a família, ajudava. E, na época, o prefeito, que também está presente aqui, falou que o terreno ali é meio complicado até para conseguir um financiamento, porque não está tudo ok judicialmente. Então, eu penso assim, vamos aprovar. Eu vou me abster por ser da minha irmã, não sei o que vai virar lá, até pela ética da família. Não sei se vai ser bom para ela, se vai ser mal para ela.
Mas eu falo assim, já que o prefeito também está presente hoje, que vá tomando providência para conseguir mais terreno para esse povo, que tem mais gente precisando de terreno. Tem gente que construiu barracão e alugou, não consta, não poderia fazer isso, né? Então, eu penso, né, já falei para o Jefferson e para sua esposa que eu ia me abster. O meu voto por ser da minha irmã esse terreno, pela ética de tudo, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim para ela, mas eu desejo que eles consigam fazer com recursos próprios aí, e continua, que empregam pessoas aí de Itapuí para poder progredir. Então, eu estou me manifestando, né, para falar, porque foi falado nessa sessão a última de junho, e foi prometido que se consiga mais terreno. Então, o prefeito está aqui hoje também, e estou cobrando de novo que ele tome uma providência, porque é necessário para outros amigos nossos também possam, como empreendedores, gerar emprego para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente e nobres amigos. Consulto a casa sobre a aprovação do... Com a palavra, o nobre vereador Luiz Pierazzo. Primeiramente, quero dar os parabéns aí pelo Gé, né? Um empresário novo no nosso município, que teve a coragem e a ousadia de pleitear um lote que há alguns anos estava parado lá, e vai trazer investimento agora para ele mesmo, né? Vai sair do aluguel e vai estar gerando mais emprego. Então, parabéns, Gé, pela atitude e a coragem que você está tendo agora, né? E já teve lá atrás de ter assumido a empresa lá que você tem hoje. Esse terreno, só lembrando o nome do vereador, que o mesmo prefeito que fez a doação, logo em seguida ele revogou a lei. Então o terreno não era mais da família dele. Dentro da lei está falando que foi revogado. A gente fica muito triste com isso, porque o prefeito deveria ter honrado lá o compromisso que fez, e dentro da lei que foi executada lá atrás também, deveria ter o critério e fiscalização em cima disso aí, coisa que não teve. A gente espera que a gente consiga assim, adquirir a área aí para outros empresários que estão pedindo, que estão na fila, mas que tragam um projeto para o executivo, que façam o pedido. E a hora que fizer o pedido, traga o croquis, uma planta, né, falando, olha, o meu empreendimento é esse, eu preciso da área. Porque não adianta vir protocolar, pedir para a vereadora aqui, eu quero um terreno, viu? Eu vou protocolar lá. O vereador ele vai pôr aqui e vai falar, vai fazer política em cima disso aí. E não é isso que a gente quer mais, né? A gente tem que ter uma visão voltada para o empresário, que é ele que vai trazer renda para o município, vai trazer renda para as famílias. É onde a gente vai aí crescer a arrecadação do município. Então, eu acho que esse projeto tem que ser votado sim. O terreno está aí e é uma pessoa que merece todo o respeito dessa casa, tanto o ex-proprietário como o novo proprietário agora, que tem um compromisso aí de estar levantando uma estrutura física, né, onde vai abrigar a sua empresa. Parabéns, Gé, sucesso. Também quero deixar aqui, né, os parabéns aí para o casal, né, principalmente para a Priscila, que eu sei o quanto ela correu atrás disso, né, e está aí, a gente deseja sucesso para vocês, é o que o Luiz falou, emendo aí na fala do amigo. A gente sabe, nós também torcíamos para que tivesse dado, para a família do Soto tivesse dado tão certo quanto vai dar para vocês agora. Mas está aí trazendo benefício para o município, e é isso que a gente quer ver, o município crescendo. Então, parabéns, tá? E sucesso. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador José Roberto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
Continua. Aprovado o presente projeto, será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei 35/2019, de 30 de setembro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itapuí para o exercício financeiro de 2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramento Públicos, Financeiro e Orçamento. Projeto Lei 35/2019, nada a opor. Sala das Sessões 21/10/2019. Consulta a Casa sobre parecer favorável da comissão em relação ao presente projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o mesmo irá para a ordem do dia da sessão para ser discutido e votado. Terminadas as matérias do expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 23, de 17 de outubro de 2019. Altera a Lei Complementar número 1, de 29 de dezembro de 2013, que dispõe sobre imposto de serviço de qualquer natureza e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 36, de 11 de outubro de 2019. Dispõe sobre alteração do PPA, inclusão de novos anexos, autorização para abertura de crédito especial de R$ 983.780,10 e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 37, de 11 de outubro de 2019. Dispõe sobre cessão de direito de posse de área de terreno para fins industriais e dá outras providências. Em discussão, em votação. Presidente, como eu justifiquei, eu me abstenho o meu voto para esse projeto, mas desejo toda a sorte para o nobre casal empreendedor. Muito obrigado. Aprovado por 7 votos e 1 abstenção em discussão única. O presidente não vota. Projeto de Lei número 35 de 2019, de 30 de setembro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itapuí para o exercício financeiro de 2020. Parecer da comissão. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Terminadas as matérias da ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Belarmino D'Amico Soto. Obrigado, presidente. Eu queria fazer o uso da palavra e fazer um comentário aí. Um comentário a respeito da minha indicação, né, da calçada. E fazer mais um acréscimo, já que o prefeito está aqui, o nobre vereador Luiz também viu necessário uma outra calçada. Eu gostaria de acrescentar também que passei agora, sexta-feira, ali naquela calçada, da mesma quadra do hospital, aquela mesma quadra onde desce ali, onde coleta
sangue para fazer os exames. Ali também aquela calçada precisaria sim também dar uma ajuda, porque muita gente passa ali doente, pessoas que estacionam às vezes lá para baixo, também tem um buraco medonho lá, precisaria melhorar, não ficaria muito caro para o nosso gestor pedir providências, né? Tomar uma providência. E gostaria também, né, de fazer aqui um comentário, é até chato falar, mas eu devo falar também, a indicação do nobre vereador Valdir Donizete Viaro, com relação ao bairro Irmãos Franceschi, meu vizinho, um tronco que ficou lá que ele pediu para que seja removido. Aquela árvore fui eu que pedi, atendendo o pedido da minha vizinha, que fosse cortado, que estava atrapalhando. Aí fui lá no pessoal lá responsável, lá no Rogério, ele mandou, fiz no meu nome, coitada, ela não tinha nem CPF, foi cortado. Aí eu reclamei aqui a demora de tirar os troncos, e demorou quase um mês para tirar o tronco que estava na rua, depois foi jogado em cima, a parte grossa. E no dia que eu solicitei lá, o Rogério Riso disse que a prefeitura não poderia remover aquele tronco, que não tem como. Então, assim, eu vou reforçar o pedido junto com o Vandir, o Perninha, para que seja removido, sim. Não só aquele tronco, todos os troncos que for cortado, que seja removido, certo? Porque é interessante tirar do meio do caminho, está na área de passeio, está na calçada. É importante que tire também. E, de repente, fazer um convite aí junto com o Vandir, na próxima sessão, de nós mandar um requerimento também para o prefeito, que está mais próximo ainda do Colégio Santo Antônio, é aquele bueiro em frente da Casa do Teilão, que eu já fiz 2 requerimentos, que está entupido totalmente, eu já fiz 2 requerimentos e não fui atendido. Aquele ali também está perigoso para o Colégio Santo Antônio, que quando chove a água passa por cima e vira ali um mar de água ali quando chove bastante. Então é isso, né? Pedir providências, né? Para que a cidade, como é uma cidade turística, né? Aprovamos aí mais uma verba de quase 1 milhão que veio do MIT. Então a cidade turística não só na prainha, é bonita em todo lugar, né? E aí eu defendo sim o meu bairro, essas necessidades, essas providências que sejam tomadas para o bem de todos, inclusive do meu bairro. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Carlos Peranza. Senhor presidente, vou ser bem rápido aqui, só lembrar duas passagens que ocorreu aí nesses últimos 15 dias, que foi a visita do deputado Madalena ao nosso rodeio aí, que lá na Arena ele destinou R$200 mil aí para o nosso município. Agradecer ao prefeito aí que tem sempre correndo atrás aí dos deputados que são aí parceiros de Itapuí. E a população que apoiou os deputados que a gente estava aí acompanhando na caminhada da reeleição, né? Também o Ricardo Izar, que a gente foi convidado agora nessa última quinta-feira para participar lá da entrega do título de cidadão jauense, um deputado parceiro de Itapuí também, é um deputado que sempre está presente, esteve também na sexta-feira aqui visitando algumas entidades e também se comprometeu em ajudar na gente na aquisição de uma viatura do SAMU, que estamos precisando. O outro caso é parabenizar a Clélia. Na última sexta-feira estivemos lá em Piracicaba com o doutor Rafael e o oftalmo, né? E vai voltar aí a cirurgia do segundo olho de alguns pacientes que fizeram um olho e agora tem que fazer o outro. Então, esse ano ele já vai estar chamando esses pacientes. Isso é para que falar da Clélia? Porque é uma conquista da Clélia isso, né? É uma verba do governo federal, e ela correu atrás e conseguiu novamente aí essas cirurgias para essas pessoas que estavam na fila desde 2009. Na sexta-feira levamos 12 pacientes para São Pedro operar de
das varizes, no sábado foi 15 e no domingo foi 13. Então, as cirurgias eletivas que a gente tinha aí, a demanda, nós estamos já terminando e buscando agora, junto à agente de saúde, mais pacientes que não tinham aí o conhecimento do que o município está fazendo. Parabenizar, sim, a Clélia, que é um trabalho que ela vem desenvolvendo nesses 3 anos aí à frente da diretoria da saúde do nosso município. E o nosso prefeito também, que está sempre com a gente aqui, que está sempre explicando, nos dando aí todo o suporte, para que nós temos aqui na casa essa harmonia de tranquilidade, de estar votando um projeto que a gente sabe que é projeto para ajudar o município, tá bom? E os vereadores estão de parabéns também, porque aqui a gente aprova o que é bem para o povo, né? O município nosso está muito bem e logo, logo tem mais novidades. Muito obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais oradores inscritos para falar, declaro encerrada a presente sessão. Convido para a próxima sessão, que será no dia 4 de novembro de 2019. Agradeço a todos pela presença. Uma boa noite. Vão com Deus. Um minuto.